Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje aí domingão, né? Eu quero fazer uma análise aqui do Bitcoin. Essa análise é do dia 22/9/2023, claro. Eu passei nos nossos grupos precificados, tá? Então o que acontece aqui, pessoal? Eu deixei a análise pronta, que isso aqui foi compartilhado em nossos grupos, só para vocês terem uma ideia de como que nós passamos e a forma que eu passei isso aqui, tá? Primeira visão aqui do diário. Nós costumamos aqui iniciarmos pelo semanal. Hoje eu irei iniciar pelo diário para pegar essa análise pronta aqui na tela, tá? Então, mostramos topos mais baixos, tá? Fundos mais baixos, linha de tendência de baixa, LTB, onde o preço vem respeitando, tá? Aqui nós temos a 50 e a 200 próximas no diário. Eu coloquei um raio horizontal aqui, ó, na cor laranja aqui, ó, 26.737 acima do preço e um raio horizontal na cor laranja aqui abaixo do preço em 26.364. Falei para vocês em análises anteriores que o seguinte, o preço ele poderia estar fazendo o movimento 1, tá? Movimento 1 no macro, possível movimento 2 para fazer um movimento 3. Esse movimento 3, ele poderia buscar 28.372, 29.192. O back do 4, né? Movimento 5, né? Pullback da onda 4 e o movimento 5. Esse aqui seria um padrão saudável, tá? A partir do fechamento do semanal, às 21 horas de domingo. Então vamos lá. Se vocês observarem aqui, ó, esse candle, ele tem um corpo e as sombras aqui, ó, na mesma proporção. Ele tentou subir aqui, encontrou resistência no raio horizontal superior. Caso esse raio horizontal ele seja rompido, é preciso romper a linha de tendência de baixa LTB e buscar esses níveis aqui para cima, tá? Seriam os níveis aqui, ó, dentro da normalidade para o preço buscar. Caso ele desça, né, às 21 horas no semanal, claro que isso aqui é diário, eu irei migrar para nós estudarmos isso aí. Isso aqui ele pode abrir no diário positivo para cima para retestar esse raio horizontal, certo? 26.737 e se perder vem testar o fundo aqui, ó, dessa sombra aqui desse candle do dia 24. E aí o que acontece? Perdendo esse suporte, é padrão short. Ele poderia corrigir até o nível de 100% de retração. Então, o que nós fizemos aqui? Vou limpar agora para nós darmos início. Eu envio para vocês, aí, para o pessoal aí no grupo precificado, assim, ó. BTC, par, USDT, a data, tempo gráfico de um dia 22/9. E aí coloco aqui CBTrade. Pronto, mandei isso aqui, o cara já sabe. Bom, isso aqui é uma análise diária do dia 22/9/2023. Isso aqui poderia se concretizar, tá? Então vamos lá. O que é que eu faço quando eu coloco para o pessoal um raio horizontal superior e um raio horizontal inferior? Primeiro passo, né? Nós criamos um canal. Observem que o preço por várias vezes tocou nesse nível, 26.362 e ele tocou aqui algumas vezes no nível. Deixa eu mudar essa cor aqui. 26.732, certo? Eu acabo que formando um canal aqui e o preço ele está andando de lado, ou seja, o preço anda de lado 1, 2, 3, aqui ele conseguiu romper, voltou para esse nível, tá? E o que acontece? Esse candle aqui, ó, ele mostra para nós indecisão. É um candle que tem a mesma proporção para cima e para baixo, ó, nesse ponto aqui, ó. Esse candle aqui do dia 24. Então observe que o preço ele veio até esse ponto aqui na sombra, ó, certo? E depois fez outro pavio na mesma proporção, claro que agora o preço está indo para baixo, tá? O preço ele está indo para baixo. Nós sabemos que candle negativo,
ele abre de cima para baixo, positivo de baixo para cima. Então ele abriu aqui no mesmo nível, tá? Nesse nível aqui 26.739 e corrigiu até a sombra aqui, ó, é mais abaixo, 26.341. Aí observem que ele veio aqui e o preço retornou. Então o que é que nós iremos aguardarmos aqui? Uma decisão do mercado, claro que aqui ele já mostra que está indo para baixo, porque às 21 horas, tanto diário como semanal, poderia abrir para cima. E se abre para cima, o que irá acontecer aqui? O preço ele irá retestar mais uma vez o nível superior, que seria esse ponto aqui, tá? Porque um canal, ele abrindo positivo aqui, poderia retestar o topo. Caso contrário, o que poderia acontecer? Ele simplesmente retestar o fundo. Perdendo o fundo, eu já sinalizei isso aqui, ó, como ponto de short, tá? Eu mostrei para vocês anteriormente aí os níveis que eu sinalizei que ele perdendo poderia buscar aqui, ó, dentro da normalidade de correção. E aí o que nós fazemos? Se o mercado ele está com a indecisão clara, porque esse candle aqui é um candle de indecisão, ele tem uma indecisão clara, nós esperamos a abertura, claro, 21 horas, tanto do diário como do semanal, e ele irá dar algum sinal aqui para que lado que esse preço vai, né? O mercado ele começa a decidir e aí poderia sim abrir negativo, chegando no nosso nível aqui onde eu sinalizei, já poderia analisar uma operação short, tá? O short, operação short, 50% está aqui nesse nível, e 61.8 tá 50% aqui, ó, 26.193, 61.8, 25.881. Agora, observação, tá? Ele poderia corrigir desse ponto, tá? Dos 31.800, do nível de 31.800. Ele poderia corrigir até esses dois níveis aqui, ó, 26.193, 25.881, que ainda seria uma correção saudável desse movimento, tá, pessoal? Poderia ser uma correção saudável. E o que poderia acontecer aqui? Ele reverter a tendência e começar a buscar níveis mais altos. Então, assim, ó, eu ainda aguardo, porque como eu falei para vocês, aqui ele poderia estar fazendo movimento 1, tá, de alta. Primeiro movimento, como eu venho falando para vocês aí, movimento 1, possível movimento 2 aqui até 61.8, ou antes ele retornar para fazer 3, 4 e 5. Se nós olharmos no macro, nós tentamos aqui movimento 1, 2, 3, 4, aqui 1, 5. Poderia estar fazendo um A, né? B e C. Mesmo assim, poderia vir até 25.881. Em movimentos maiores, se nós colocarmos no semanal, a correção saudável é até 21K. Mas o que chama atenção nesse padrão é esse candle aqui de indecisão, ó. Mercado indeciso, o que é que ele está sinalizando para nós? Eu não tenho uma direção clara, tá? Nós precisamos aguardarmos aqui até as 21 para o mercado decidir. Se vocês observarem aqui, ele vinha positivo, né? Fez um pullback aqui, isso poderia ser um pullback de onda 2 e aqui uma 3, beleza, mas a onda 1 maior do que a 3, tem algo irregular nesse negócio. Geralmente, e a teoria nos mostra que a onda 3 é a maior onda do movimento. Então, por que que me leva a crer que esse movimento de Bitcoin poderia ser um movimento 2 para fazer um 3 maior e superar o nível dos 31.800? Porque se eu pegar aqui, ó, a proporção dessa onda 1, vamos lá. Se eu pego essa onda 1 aqui, ó, dessa sombra, tá? Do pavio aqui do candle, e puxo até onde ela fez o primeiro movimento, está dando 7.4%, tá? E aí se nós pegarmos aqui esse ponto de baixa e colocarmos lá nos 31, só dá 4.12, aqui ó, 4.17. Então o movimento 1, ele é maior do que o movimento 3? Não, nós sabemos que não. Ah, mas invalidou. Mesmo invalidando, se isso aqui fosse um movimento 3, a 4 ó, já teria superado aqui o pico, o topo da 1, e era um movimento invalidado de qualquer forma.
Então, eu não quero acreditar que isso aqui seja o movimento 1, 2, né, muito curto para 2, e depois puxar uma 3. Vamos tirar a prova do 9? Vou limpar isso aqui para nós entendermos. Bom, se isso aqui é um movimento 1, até quanto corrigiu esse movimento 1? Não vou pegar nem desse candle, vou pegar desse aqui, ó, do fundo, primeiro para fazer análise. Bom, aqui foi o topo. Ou seja, no Bitcoin, com a volatilidade que ele tem, em um padrão negativo, padrão de baixa, né? Um viés de baixa, ele corrige um movimento de onda 1 só até esse nível, 23,8 aqui, 23,6? Não, eu acredito que não, não poderia ser uma onda 1 até esse ponto. Ela poderia sim, né, chegar até 23,6, reverter a tendência aqui como tentou e o preço disparar, mas não. Ele, se for um movimento 1 até esse ponto aqui, ó, ele poderia corrigir 50%, olha onde está isso aqui, 25.898 e 25.669, o que não aconteceu. Então, se eu pego esse movimento de um ponto maior, de um nível maior, seria o topo de 31.800, agora sim, para mim já ficou mais claro, porque ele pegou 38,2, tá? Então, é o que me leva a crer que realmente o fundo aqui, para esse 31, ele está em uma onda 2. Então, ele pegou 38,2 dentro da normalidade, poderia buscar 50% de FIBO e depois, claro, que é a linha de ouro de Fibonacci, 61,8, tá? Agora aqui sim, fica até claro para mim que o preço ele já poderia estar fazendo uma onda 2, caso ele venha a perder, né? Esse nível ele poderia buscar 50%, 61,8. 26, 187, 25, 866, que estaria dentro de um padrão positivo. Ou seja, eu tenho aqui, né, finalizado esse nível de reversão de tendência, que é 38,2 de FIBO, 50% e 61,8. Eu tenho 3 níveis aqui e o preço agora ele poderia, tá? Deixa só colocar aqui. Ele poderia fazer movimento 1, o back da 2. Observem os níveis, tá? 38,2, 50%, 61,8 e projetar uma onda 3, 4 e uma possível onda 5. E observem que isso aqui no diário, tá, pessoal? Caso o preço caia até esses níveis, a 50 aqui, ó, períodos, ela começa a se aproximar da 200 e quem sabe até acontecer o rompimento. Então eu fiz um vídeo. A cruz morta do Bitcoin, ela poderá falhar. Nós temos esses 3 níveis aqui para isso reverter a tendência. E observem o seguinte, tá? Outro detalhe. O preço, né? No momento que ele cai abaixo das médias, elas passam a atuarem como resistência. Resistência, resistência, e aquele rompe foi acima, ou seja, ele fez um rompimento, finalizou uma máxima, 31.800, e agora está fazendo um pullback. E olha o nível que ele está. Ele poderia aqui simplesmente abrir positivo e dar continuidade à onda 3, ou quem sabe, se corrigir 50%, 61,8, pegar a possível onda 3. Então eu não descarto, né? Não descarto a probabilidade do preço buscar esses níveis e depois fazer uma 3, não caracterizando aqui, ó, uma cruz da morte, tá? Então assim, ele poderia, primeiro, tá? Que a estratégia de baleia, eles dificilmente eles seguem aquilo que está óbvio para todos. Ah, vai acontecer uma cruz morta, o Bitcoin vai despencar e aí agora vamos entrar na promoção Bitcoin aí até os seus 15.400 novamente. Poderá acontecer? Sim, poderá acontecer. Nós estamos em um viés de baixa, né? Economia global toda passando por uma turbulência. Com o Bitcoin não seria diferente, mas cuidado ao subestimar esses níveis aqui de Fibonacci. Ele poderia descer e alguém interessado na alta do Bitcoin e não cruzamento, e no não cruzamento da 50 com a 200, apanhar daqui e jogar de um nível acima dos 31.800. Então, enquanto não acontece, não descartem a probabilidade, tá? Do Bitcoin reverter e
descaracterizar uma cruz morta. É preciso aguardar, mesmo que ele corrija 50%, 61,8 de FIO, é preciso aguardar. Se ele perde, vem buscar 100% de retração para que isso aqui cruze. Caso contrário, não descarta uma possível 1, 2, 3, 4, 5 acima do 31.800. Então é uma coisa que fica muito óbvio. As pessoas falam: ah, Bitcoin agora derrete. Bitcoin agora vai para o limbo. Bitcoin agora já sabe, morreu. Cuidado, né? Quando eu falo às pessoas, é o mercado em um todo, né? Quando nós temos esse viés, né? Quando está subindo, agora é lua, agora vai, agora dispara, agora é 100 mil, agora é 1 milhão. Quando está corrigindo, agora morre, agora vai morrer, agora vai para o limbo, agora tem uma observação que eu faço para vocês aqui. Por que que isso acontece? Porque o mercado, ele tem os seus pecados, né? Primeiro, uma falha é a euforia. Um exemplo, o gráfico sai aqui, ó, do nível de 15.400, começa a subir, aí fica aquele viés otimista, né? Aquele viés de alta e gritam, agora é 100. Mas esquecem que o gráfico, ele é feito de projeções e retrações. Se ele sobe, faz uma onda 1, é normal e natural que ele faça um pullback de onda 2, para depois entrar aqui, ó, a força compradora, claro, no pullback da 2, e projetar uma 3. Mas quando os operadores falam assim, olha, agora é lua, vai para cima, esquecem de analisarem aqui, ó, que é preciso acontecer pullback. Isso instala-se na cabeça dos operadores e não só nos iniciantes, de uma forma que o operador está otimista, bateu 31.800, ele já quer que vá a 40. Quando faz pullback, desanima. Ah, vai cair, vai descer, vai derreter. E é aqui nessas informações que os baleias eles se aproveitam da situação, tá? Eles analisam, olha, primeiro aqui instalou-se a euforia, ficou fácil de vender e agora instala-se o pânico. Fica fácil de comprar. Por quê? Porque é contagioso, né? Olha, vai cair, vai descer, agora vai a 15 novamente, vai a 12. E aí o que é que as pessoas fazem? Começam a abandonar suas operações antes do tempo. Poderiam até segurar um pullback. Não, eu comprei aqui, vou segurar esse pullback, caso ele volte, eu estou comprado. Claro, para quem não calibrou, stop aqui em cima. Mas vamos lá. Ah, eu estava pensando em fazer hold e guardar tal moeda, comprei em um ponto bom, porque ele esteve em 31.800. Aí caiu a 26, eu comprei, mas já estão falando que vai cair, eu simplesmente vou vender. Não irei assumir esse prejuízo. E o que acontece? O preço reverte, vai embora e você vendeu no fundo, né? Porque por enquanto não se pode dizer que era um fundo de onda 2, mas se ele vira a mão e bate os 31, aí as pessoas realmente era o fundo de onda 1, mas o mercado todo naquele sentimento pessimista de venda, né, de baixa, eu vendi. Não é assim que se opera, tá? Como que se opera? Nós aguardamos a decisão do mercado, que é ele que decide. Se vocês observarem aqui, ó, para não esquecer de falar, olha quantas vezes o preço ele veio nesse nível. Olha isso aqui, ó, várias vezes, tá? Ele veio sombra, 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 nesse nível. 25.753. E o que acontece? Ele perde. Quando ele perde, para alguns, aqui é um ponto de desova, tá? Para os inexperientes. Para os experientes é ponto de compra. Por quê? Aqui, para quem conhece de análise técnica, é ponto de shortar. Porque perdeu um fundo. Observe isso aqui, ó. Esqueçam esse primeiro movimento. Outro detalhe que eu irei mostrar para vocês que sinaliza para nós que eles poderia estar em uma possível onda 2. Bom, nós sabemos que o mercado de tendência aqui, ó, linha de tendência de baixa e de alta, existe leques. Vou tirar isso aqui para não ficar uma poluição visual para nós aqui. Vou tirar as médias, tá? Desativar as médias. E aqui nós abrimos um leque. Nós pegamos nesse nível e pegamos um leque aqui, ó, mais baixo, tá? Se tivesse outro nível aqui, eu poderia pegar um leque aqui e ficaria assim, é um leque para vocês analisarem. Então o preço ele trabalha nesse leque. Então vamos lá, eu tinha um topo aqui, ou tenho um topo aqui, segundo, terceiro. E o que acontece? O preço cai. No momento que ele perde esse suporte,
é ponto de short, tá? Esse suporte que ele vinha respeitando, ó, vários dias, tentou subir, voltou, perdeu, shortaram, tá? E aí o que acontece com o preço desse nível 29,057, ele cai e encontra suporte aqui, ó, 25,753. Passou vários dias e quando chega aqui perde, é mais um ponto de shortar, tá? E aí o que aconteceu? Compraram aqui, ele voltou, rompeu a primeira linha de tendência de baixa aqui, ó, do leque, subiu, tá? Trabalhou acima, fez um pullback em cima praticamente do leque, do primário aqui, e tentou romper esse nível aqui, ó, que vem lá dos 31.800 do corpo aqui do candle, ó. Aí ele veio buscar o teste desse suporte, não conseguiu. O que poderia fazer aqui? Pullback. E olha o que está acontecendo com o preço. Isso aqui eu estou analisando price action, tá, pessoal? O preço, claro, eu vou levar em consideração esse primeiro candle aqui, ó. Esse primeiro candle, ele já mostrou para nós uma indecisão. O mercado vinha de onda positiva, 3 soldados de força aqui, ó. Ele forma 3 soldados, na sequência tem um candle de indecisão, ou seja, tentou subir mais um, força vendedora atuou, eu tenho aqui agora uma resistência na cor preta, interpretando todos esses movimentos. Bom, força compradora, a vendedora atuou aqui, ele gerou indecisão, tá? Tentou subir, bateu aqui, ó, nesse nível 26.877, não teve força e corrigiu até esse nível aqui. Vou colocar na cor azul para não confundir. 26.230, certo? Olha onde ele veio aqui. Depois o que acontece? O preço sobe, faz pullback e rompe a resistência que no passado aqui, ó, segurou o preço. Indecisão, o mercado não sabia qual a tendência iria tomar, decidiu corrigir aqui, ó, por 2 dias e aí retomou a tendência. Fez pullback aqui e retomou. Olha onde ele sinaliza para nós que iria para cima. Aí ele mostra uma sombra que iria para cima. Nessa sombra aqui, 27.494, acontece o que aqui? Um pullback, uma correção. Segundo candle, tá? Bateu resistência 27.494, gerou o candle de indecisão. E nesse candle de indecisão, o que foi que o mercado decidiu? Que iria voltar, corrigir e corrigiu para o mesmo nível que anteriormente ele tinha decidido que iria para cima. Então ele sobe, volta para o mesmo nível e faz pullback. Caiu aqui, ó, mais uma vez, perdeu. Seria ponto de short? Sim, porque perdeu esse nível, tá? 26.495. Corrigiu até o ponto de 26.340 e retornou, tá? Então aqui, se hoje, tá, lá para as 21 horas, ele abre negativo, para onde que vai esse preço? Primeiro suporte, 26.230. Segundo suporte, 25.753. Ou seja, abrindo negativo hoje às 21 horas no diário, o preço poderia buscar primeiro alvo, segundo alvo, tá, pessoal? 26.230, 25.767. E mesmo assim seria um pullback, uma correção saudável. Para quê? Ele poderia buscar mais uma vez, para vocês entenderem, essa zona aqui, ó, tá? Ele poderia buscar essa zona de suporte e mesmo assim seria uma correção saudável, porque está dentro da normalidade dos 50% e 61,8 de Fibonacci, tá? Essa zona aqui seria uma correção saudável. Para quê? Para depois tentar uma onda 3. Como eu estou fazendo para vocês uma análise aprofundada para tentar alertar vocês de possíveis movimentos, vou falar sobre mais um aqui, tá? Tiro aqui a linha de tendência de baixa e mostro sobre esse padrão aqui. O preço, ele vem de um padrão de alta, busca um fundo, tá? Esse é o menor. Nós sabemos que o padrão está aqui, ó, nessa linha aqui. Aí ele faz o quê? Nessa linha ele faz um movimento. O segundo movimento, possível onda 1, tá? Está fazendo um movimento para baixo, poderia voltar daqui desse ponto, poderia corrigir mais até a seta aqui 25.753 ou quem sabe voltar ao fundo de 24.908. E o que nós teríamos aqui, ó, praticamente uma letra N. Isso aqui, se perder fundos aqui, ó, vai complicando a situação do Bitcoin.
Se perder o último fundo, é shortar que vai para baixo. Mas quando o preço ele faz esse movimento, certo? O movimento 1, subiu 2, 3 e vai o quarto, ele poderia formar uma letra W. E a letra W, pessoal, ela é um padrão de rompimento de alta, tá? E aí o que é que eu espero? Ou esse padrão ele irá se concretizar aqui para essa letra W, ela se formar, tá? Nesse caso aqui, ó, se descer até esse fundo, deixa eu só explicar para vocês, ó, até esse nível, ele forma uma letra W. É padrão também de alta, tá? Letra W aqui, é positivo. Se ele não corrigir até esse fundo, vamos lá, e corrigir até esse nível aqui, ó, que ele já corrigiu em 25.753, que é o mesmo nível aqui, ó, ele forma do mesmo jeito para nós aqui uma letra W, porque aqui eu estaria levando em consideração esse fundo e mais esse que ele iria formar aqui, certo? Aí forma a letra W. Se caso ele retornar de níveis mais altos, no ponto que se encontra, de qualquer forma ele está fazendo uma letra N, que também é um padrão positivo de alta. Qual seria a letra N? Ele corrigiu, fez movimento 1, 2 e movimento 3. Eu analiso se eu compro no fundo do pullback 2 ou no rompimento de 31.800 ou quem sabe no rompimento de 26.877. Então tem muita margem aqui, dá muita condição do preço retornar. Agora, o que é que eu oriento para vocês? Atenção à abertura do semanal. Então, se a atenção é na abertura do semanal, vamos dar uma olhada lá como que está o semanal, que é hoje às 21 horas de domingo, tá, pessoal? Do domingo. Então, vamos lá. Falei sobre esse padrão aqui. Irei colocar para vocês primeiro a média de 200 períodos aqui. E observem que a média, conforme eu falei em outras análises, ela está atuando como suporte. Aqui, show de bola, suporte. Se eu colocar uma linha de tendência de alta aqui, na cor verde, né? Na cor verde, porque é positiva. Observem que ele sobe, perde a linha e agora faz um pullback em cima da média de 200 períodos, tá? Aqui eu ainda tenho um suporte abaixo do nível que ele está, ó, no corpo do candle aqui, ó. Por que suporte? Porque no passado isso aqui atuou como resistência, subiu, bateu, respeitou, rompeu. Aqui é o nível de suporte, 200 e o nível de suporte em 24. Deixa eu tirar a prova dos 9. 24.374. O que poderia acontecer aqui é aquilo que eu falei para vocês. Possível pullback, movimento 1, certo? Pullback 2, para fazer um possível movimento 3, 4, 5. No semanal, o alvo de 50% e 61,8 de FIBA é 48K, tá? Então aqui, estratégia de operação, rompimento, seria aqui, ou quem quiser operar através do rompimento da sombra, tá? Por que que eu estou colocando o rompimento nesse nível? 26.468. Porque aqui ele já sinalizou para mim uma sombra, tá? Se ele voltar a subir, o próximo nível dele é aqui, nessa sombra que ele formou no passado em 27.471. E ele tem outra sombra mais acima, olha isso aqui. 28.169. Eu tenho aqui uma zona de resistência, tá? Duas sombras aqui, caso o preço volte às 21 horas, ele poderia buscar essas duas resistências para depois do rompimento, pós-rompimento, buscar esse nível aqui de 31.800, tá? Então, é simples assim aguardar. No passado também encontrou um suporte nesse nível, observem que passou aqui 4 dias, olha, desceu sombra, 1, 2, 3, 4, está acima, nesse nível. Ele poderia voltar e buscar esse nível aqui, pessoal, ó. 25.857 e depois voltar a subir, fazendo aqui um possível movimento de onda 2. Então, se perde esse fundo, deixa eu sinalizar agora em outra cor, tá? Eu vou falar o nível para ficar fácil, tá? Deixa eu tirar aqui. Se perde esse fundo 25.770, shorta até a 200 aqui, ó. Até 200 períodos. Caso contrário, ele simplesmente irá descer 21 horas e fazer um pullback em 25.770. Então essa zona aqui, ó, é um ponto chave e não descartem a probabilidade ou possibilidade do preço voltar no semanal, certo? Caso, observem só, se ele não perder a 200. Porque
como eu falei para vocês, instala-se o pânico, aí os operadores falam, ah, agora vai derreter. Isso aqui, ó, é um suporte tanto, tá? No semanal. Claro que o diário poderia corrigir e tal, mas tem que atentar no semanal aqui, porque o preço, porque o A200 aqui, ó, está segurando o preço nesse nível e ele poderia fazer uma possível onda 3, tá? Então vamos aguardarmos aí como que abre o semanal hoje, domingo, né? E aí nós saberemos o que está por vir de segunda até o próximo domingo da semana que vem. Beleza, pessoal? Só um feedback aí, né? Acabei me estendendo, mas é preciso explicar passo a passo aqui qual a minha visão de operação em relação ao Bitcoin hoje, domingo, tá bom? Muito obrigado pela atenção, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se não for inscrito, se inscreva. E se quiser fazer parte do nosso grupo free, o link está aí na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado e vamos aguardar uma próxima análise.